Olá amigos, eu sou o Márcio Giovanni, esse é o Vivendo de Música e mais uma vez, direto daqui do Anjos Estúdio, nós estamos com um convidado pra lá de especial. Ele, que é nascido no Rio de Janeiro, em 22 de setembro, nosso convidado é multi-instrumentista, cantor, compositor, radialista, escritor, né? É considerado um dos maiores guitarristas do Brasil, um dos fundadores da legendária banda O Terço, com quem já lançou 23 álbuns entre LPs, CDs, Blu-ray, DVDs, lançou 4 álbuns solo, né? Prestes a completar 50 anos de carreira, já gravou e tocou com ícones da nossa música, tais como Ivan Lins, Walter Franco, Marcos Valle, Jorge Benjor, Juca Chaves, Claudete Soares, Sai Guarabira, Beto Guedes, 14 Bis, entre outros, né? É com imensa alegria e satisfação que nós do Vivendo de Música hoje temos a honra e o privilégio de receber Sérgio Reis. Seja bem-vindo. Obrigado. Não sou tão grande guitarrista, eu tenho 1,73 m só. E não sou tão carioca. Minha mulher fala que eu sou um carioca desnaturado, um paulista falsificado. Estou ali no meio do caminho e tal. Adoro São Paulo e adoro o Rio de Janeiro também, minha terra, né? Mas assim, vivi, na verdade, contando a minha vida toda, mais tempo em São Paulo do que no Rio, né? E estamos vivendo grandes problemas no Rio de insegurança, né? Mas é uma das cidades mais lindas do mundo, poderia viver só do turismo, como a gente estava conversando aqui, né? Para começar a nossa conversa, eu queria que você nos dissesse o que te sugere a expressão vivendo de música. Bom, eu venho fazendo isso há 50 anos. Sim. Né? Eu acho que viver de música, né, não é só aquele profissional que está ali sobrevivendo de música, né? Acho que viver de música, Marcinho vive de música, né? Então, assim, quantas pessoas amam a música acima de tudo e não conseguem viver sem ela? Quantas pessoas que ouvem música o dia inteiro e têm um conhecimento de música maior, às vezes, do que nós mesmos, que somos profissionais de música, por serem grandes amantes de música. E a música é uma das artes mais antigas, né, de todas. Acredito até que o ser humano começou a cantarolar antes mesmo de desenhar nas pedras, né? E, inclusive, estamos vivendo um momento muito difícil, que a Procuradoria-Geral da República entrou com 2 ADPFs tentando acabar com a profissão de músico, a profissão de ator, a profissão de bailarino. E fizemos um movimento no Rio de Janeiro, conseguimos pelo menos adiar esse julgamento e juntando músicos importantes, indo para Brasília e tal para brigar sobre isso. É um absurdo, né? Os jornalistas já perderam essa coisa, né? E é capaz mesmo dos músicos perderem, os atores também. Entendeu? Hoje em dia eu posso ser contratado pelo Estadão e escrever uma página inteira no Estadão, você também, qualquer um, né? Então, assim, você não precisa mais ser formado em jornalismo, nada. E como que ficam os coitados que estudaram anos e anos, se formaram e tal, né? Então, e a mesma coisa está acontecendo com os músicos, com os atores, né, credenciados, profissionais e tal. E por conta de uma coisa que tem na Constituição, dizendo da liberdade de expressão artística, né, que é livre expressão artística, lógico, mas é livre e tal, mas você pode fazer arte em qualquer lugar. Mas existe o profissional, aquele que se dedica, aquele que trabalha, sobrevive, paga impostos, etc. e tal, né? Então, a gente tem que respeitar isso daí. Bom, mas enfim, vivendo de música, assim, existe o profissional, existe o amador, existe o amante de música, né? Então, assim, a música está na vida de todo mundo, né? Todo mundo, ninguém vive sem música. É isso aí, acredito nisso piamente. Opa! Seu pai escutava muita música erudita. Sua mãe foi cantora erudita também, tocava piano.
sua irmã estudou 5 anos de piano clássico. Isso. Eu queria que você falasse pra gente dessa influência familiar, dessa relação com a música, né? E como e quando que a música te tocou assim de uma maneira mais intensa, que você falou, meu, é isso que eu quero para minha vida. É porque nesse ambiente caseiro musical, né, a gente acaba pegando algum instrumento para tentar acompanhar, né? Então eu pegava percussão para acompanhar a minha irmã tocando piano, e aí depois passei para o violão, né? E também o fato da música erudita rolar na minha casa, talvez isso que me influenciou para tocar rock progressivo, né? Porque o rock progressivo ele é uma mistura do erudito, do popular, né? E do rock and roll, né? Então essa fusão é que criou essa tendência musical aí, que é o rock progressivo. Na Europa, na Inglaterra, se usa a música folclórica da Inglaterra, o rock e o erudito. No Brasil, nós, o Terço, misturamos, Mutantes também misturou a música popular brasileira, né, com o rock e com o erudito, principalmente nas músicas instrumentais longas, né, que elas que determinam mesmo a característica dessa fusão aí e tal, né? Bacana. A gente não pode deixar de citar aqui que você, como eu já disse no início, um dos fundadores do Terço, né, que teve suas origens, né, ligadas a 3 bandas. Joint Stock Company, Hot Dogs. Hot Dogs, E os Libertos, que você fazia parte como baixista. Isso. Né? Inclusive, você atuou como baixista no próprio Terço durante um período. Né? Eu queria que você falasse desse processo, da sua passagem com os Libertos, Santíssima Trindade, Terço. Bom, o meu primeiro instrumento foi o contrabaixo mesmo. Eu estava na academia, eu era cadete da aeronáutica em Barbacena. Adoro aviação também. Sou piloto de monomotor, de parapente, enfim, de trike. Tive um trike também. E daí, quando eu saí, na academia eu já tinha uma banda que eu tocava baixo lá e tal. Quando eu saí da academia, tinha uma banda numa vila próxima de amigos meus, falando, vamos tocar e tal, não sei o quê. E eu tocava no baixo na academia, era um baixo emprestado pela própria academia, não tinha nenhum instrumento. E aí eu peguei um violão velho, fui lá no Largo da Carioca, comprei uma cravilha de baixo, corda de baixo, lógico, o violão durou uma semana, entortou. E daí tinha um pai incentivador do guitarrista. Ele falou, não, eu vou investir nessa banda e tal. E fomos lá pro Largo da Carioca, para a Rua da Carioca, que tinha as lojas de instrumentos, assim como a Teodoro Sampaio tem em São Paulo. E aí ele comprou os instrumentos todos e tal, e foi uma festa, a gente começou a tocar. E aí surgiu o Hot Dogs, né? Hot Dogs, eu virei radialista agora, mas eu cheguei a ser radialista nessa época. Essa banda tinha um programa de rádio que chamava Hot Dog Show, na Rádio Roquete Pinto, cara, por incrível que pareça, isso na década de 60. Então eu já ensaiei virar radialista naquela época. Daí, então, esse grupo, fizemos vários programas de TV e tal, e servimos de banda de apoio de um programa de TV que eu já não estou mais lendo, Flávio Cavalcante. Isso, servimos de banda. Como tinha isso, como tinha a banda de apoio do Jô Soares, tinha a banda de apoio do Flávio Cavalcante, éramos nós, né, o Hot Dog Show. Bom, aí, Hot Dog, só o nome da banda. E aí daí tinha uma banda que era amiga, assim, pessoal do Flamengo, nós éramos de Botafogo, né? E essa banda, o baterista sempre nos visitava, a gente visitava a galera lá e tal. Então começamos a fazer amizade e tal, e depois eu me mudei para o Flamengo, né? E aí eu tive meu primeiro casamento.
E eu casei aos 18 anos, nem tinha completado os 18 anos. Meu pai teve que me emancipar para eu casar na época, né? E daí, essa banda Joint Stock Company tocou no meu casamento, né? E foi a Rede Globo filmar, né? Porque aquilo foi um negócio, né? Movimentou o Rio de Janeiro, ficou uma galera, ocupou a rua inteira fora da igreja no Leblon. A TV Globo filmou o casamento, teve presente. A revista Manchete foi capa da Manchete. Fatos e Fotos também, outra revista que estava presente. Enfim, aí a banda tocou lá, né? Então, assim, a gente estreitou muito essa amizade. No final, acabei saindo do Hot Dogs, montei uma banda que era chamada Os Libertos, né? E que não passou o nome na censura, lógico. Aí viajamos para o Mato Grosso, aí o cara não pagou o show, a gente acabou vivendo lá uns meses para dar o troco no cara, e aí montamos uma casa noturna e fez sucesso, e aí demos o troco no cara e voltamos para o Rio de Janeiro. E numa dessas viagens minhas, porque eu de vez em quando voltava nesses meses que eu estava lá em Corumbá, numa das viagens eu encontrei o Paulinho Tapajós, na esquina da onde ficava a Poligram, no final da Rio Branco, e ele estava ali parado, como esperando um táxi. Eu parei a Kombi, né, que carregava instrumento. Paulinho, tal, porque eu já conhecia, porque era amigo de família, não sei o quê. Falei, não quer uma carona? Estou indo para Botafogo e tal. Ele falou, não, quero, não sei o quê, eu vou para o Jardim Botânico. Falei, então entra aí, pá. Aí ele falou, estou produzindo o meu primeiro disco, Ivan Lins. E o primeiro disco do Ivan Lins também, né? E era a primeira produção dele. Eu falei, pois eu tô com uma banda, só que ela tá lá em Corumbá, no Mato Grosso. Ele falou, não, traz aí, vamos escutar, vamos ver o que acontece. E aí escutou, gostou, tal. E daí a gente produziu um disco, né, na Poligram. E foi o primeiro disco do Terço. E a primeira vez que o Terço pisou no palco, né, foi no festival de Juiz de Fora, né, defendendo uma música do Guarabira e do Renato Correia, que era dos Golden Boys, né? E a música, você vai me lembrar, porque você estava tocando ela aqui ainda agora. Pera lá. Bom, daqui a pouco a gente lembra. Bom, mas enfim. E a gente ganhou, fez Velhas Histórias. Então, vocês vão estar escutando ela agora ao fundo. A memória já está curtinha. Bom, mas enfim. Aí a gente ganhou o Festival de Juiz de Fora. Daí, a partir daí, a gente virou meio pé quente de festival. Aí começaram a chamar a gente para o Festival Internacional da Canção, Festival de Cataguases, Festival de Belo Horizonte e tal. E nessa história, quando a gente foi para Belo Horizonte, porque Belo Horizonte foi o seguinte, as 10 músicas que foram classificadas tinham o direito de escolher os artistas da Poligram para defenderem as músicas, porque os compositores não eram profissionais e tal, então eles tinham o direito de escolher artistas profissionais da Poligram, que tinham um acordo com o festival e tal. E daí, uma dessas 10 canções, os compositores escolheram o Terço. Aí fomos para Belo Horizonte para aprender a música, ficamos num hotel lá, comendo lagosta e tal. Uma semana no bem bom, ensaiando a música. E quem eram os compositores? Flávio Venturini, né, e o Vermelho. Né, bom, e foi aí que a gente conheceu o Flávio Venturini. Né? E daí a gente classificamos, se não me engano, em 3º lugar. No Festival Internacional da Canção? Não, no Festival de Belo Horizonte. Tá. E daí a gente conheceu o Flávio Venturini. Bom, mas ficou uns anos aí sem a gente ver mais o Flávio, né, depois disso daí. E, bom, aí vieram os festivais internacionais da canção, teve Tributo ao Sorriso, sim, né? Que foi o terceiro colocado no Festival Internacional da Canção. Né? E depois, em 71, também vocês voltaram para lá com o Visitante. Né? Então, isso foi em 73 e
a música Tributo ao Sorriso, ela está no Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro como sendo a principal música do ano de 1973. Né? A gente ganhou um prêmio e tal sobre isso. E daí, anos depois, a gente resolveu receber um convite do Rogério Duprat para vir para São Paulo, trabalhar no estúdio dele, de jingles e tal. E o Sai Guarabira também, né? Eles estavam separando o trio Sá Rodrigues e Guarabira. O Moreno, nosso baterista inicial do terço, né? Quer dizer, não era no inicial, porque o inicial foi o Vinícius Cantuário. Estava tocando com o Sá Rodrigues e Guarabira e o Magrão também, né? Só que o Magrão já tinha sido técnico do terço, né? Então ele fez alguns shows, porque o terço inicial, nessa fase inicial mesmo, que era os Libertos, o trio era eu, o Jorge Amiden e o Vinícius Cantuário, né? Aí daí, depois dessa fase a gente veio para São Paulo e daí ficou... Não, minto, teve uma fase anterior que foi a saída do Jorge Amiden, né? Que foi meio traumática, foi uma discussão lá, e ele acabou saindo e a gente já estava em 4, porque o César de Mercedes estava no terço, e aí fiquei só eu, o César de Mercedes e o Vinícius Cantuária, a gente gravou um disco pela Continental, né? Se não me engano, é isso mesmo. E daí, aí o terço veio para São Paulo e o Vinícius saiu, foi tocar com o Caetano, e nós viemos morar em São Paulo, e o Sai Guarabira também, e veio nessa parada, veio o Magrão e veio o Moreno. Aí o terço estava completo, só não tinha o tecladista, né? Daí o Milton Nascimento recomendou um tecladista de Belo Horizonte. Então, aí falou, não, vou mandar o cara aí para vocês, ele é bom demais, não sei o que. E até então estávamos lá, nós gravando um jingle no estúdio do Rogério Duprat, que era no centro da cidade, Major Quedinho com Santo Antônio. Inclusive vimos aquele incêndio do Andraus lá, assistimos aquela tragédia horrível. A gente estava gravando na época. Então, nós estávamos no estúdio e aí entra o mineirinho lá com a malinha e fica num cantinho e a gente gravando. Aí acabamos lá e tal. Opa, você... Então, eu sou o Flávio Venturini e tal. Lembra que vocês defenderam minha música lá, e foi aí que a gente lembrou dele. E aí ele entrou para a banda e, pô, foi uma contribuição enorme, porque é tremendo compositor, né? E fantástico artista, né? Cantor. E foi marcante a presença dele, né? Nessa fase do terço, principalmente porque ele veio com a mala carregada de não só com as roupinhas dele, mas com um monte de música boa, maravilhosa, porque ele ficou esse tempo todo compondo, né, em Belo Horizonte. Então, foi, acho que o terço com o Flávio Venturini, eu acho que ele, assim como consideram que tem que ter a minha guitarra, que tem que ter a minha voz, eu acho que tem que ter o Flávio, tem que ter a voz dele. Eu acho muito importante. Essa formação, existe uma química muito grande, muito grande. Eu tive a oportunidade de remontar e trocar de componentes o terço na época que o Flávio saiu para montar o 14 Bis. E por músicos mais fantásticos e até mais experientes, mais exímios músicos que eu pegasse, não rolava a química que rola entre a gente, né? Então, assim, acho que essa questão da música não depende só de músico ser bom, né? Músico ser virtuoso, né? Não é isso. Existe uma química, é quase que como um casamento, né? Então, assim, não adianta a mulher ser maravilhosa, né? Ou o homem ser maravilhoso para a mulher, beleza não põe mesa, né? Meio que assim, quer dizer, existem outros fatores para uma pessoa se identificar com a outra, né? E musicalmente é a mesma coisa. Isso é importantíssimo. Eu falo pra caramba, se você não parar, eu não paro mais. Mas a gente quer que você busque essas memórias mesmo e coloque isso pra gente. É isso que a gente está buscando aqui, então, fazer um registro bacana dessa história. Vou abrir um espacinho para você. Bom, vocês sempre foram considerados não, vocês sempre foram inovadores, sempre foram de vanguarda, né?
E lendo sobre a trajetória de vocês, eu achei uma coisa que eu achei muito interessante, até comentei contigo antes do programa iniciar, né? Um espetáculo que vocês participaram, chamado Aberto para Obras, né? Que foi no Teatro Arena do Largo, da Carioca, né? Onde o público entrava entre arames farpados, né? E aí quando chegava lá, no lugar tinha o terço tocando em cima, tinha o módulo mil tocando embaixo, uma mulher vendendo pipoca, o irmão do Jorge, né, sentado numa privada do outro lado com um violão e tal. Conta um pouco tinha dessa história. Tinha minha ex-mulher pintando um quadro. Né? Quer dizer... Então, era assim, você entrava como se fosse um curral, assim, né? Tinha uma cerca com arame farpado e o público ficava ali. E a banda e todas essas ações aí artísticas e tal ficavam na plateia, quer dizer, havia uma inversão, né? E o público ficava cercado ali, né? Achando tudo muito estranho. Era uma tentativa artística, pô, e fez o maior sucesso, porque era um negócio tão estranho, tão maluco, né? Que o público... Nós ficamos em temporada lá, um tempão, né? Fazendo esse show. E também... nessa linha da inovação, né, vocês tocaram com instrumentos inusitados, né? Então, tinha a tritarra, né, guitarra com 3 braços, e você chegou a tocar um violoncelo elétrico. Eu cheguei até a usar esse violoncelo elétrico numa gravação da Claudete Soares com a produção do Menescal, né? Então, aquilo foi a ideia, porque sempre essa coisa do erudito está presente, né, na nossa vida. Então a gente queria soar como uma orquestra, né? Então, por que não criar uns instrumentos que tenham a sonoridade de orquestra, né? Aí o Jorge criou a tritarra, então tinha um braço de 12 cordas, que ele já gostava de tocar 12 cordas, tinha um braço de 6 cordas e o braço de baixo ele tinha curvatura de um braço de violino e tocava com arco aqui assim, entendeu? Né? Então ele tinha aquela curvatura e daí ele conseguia tirar o som do violino, exatamente. E era tudo eletrificado, então o som amplificado e tal. E eu criei o violoncelo elétrico, que era um instrumento híbrido, né? Ele tinha 2 cordas de contrabaixo, 2 cordas de violoncelo. Então também podia usar ele como contrabaixo e como cello, né? E com esse baixo eu excursionei com o Ivan Lins e gravei também, né? Já na primeira turnê que você fez com o Ivan, isso, já usei o violoncelo elétrico, né? Eu queria até aproveitar isso e falar como é que foi essa experiência, né? Porque você fez uma turnê inteira com ele, né? Foi, gravei um disco também, Deixa o Trem Seguir, né? Eu gravei um disco com o Ivan, tive com ele agora recente várias vezes. E assim, eu sempre gravei contrabaixo, né? Então assim, no estúdio da Poligram no Rio de Janeiro me chamavam para várias gravações. O Mazola estava despontando como grande produtor e ele gostou de eu gravando baixo e começou a chamar para todas as gravações, o Menescal também. Então eu cheguei a gravar com Jorge Benjor, Juca Chaves, Claudete Soares, The Pops, Os Populares, um monte de gravação, né? Eu fiz gravando contrabaixo. E assim, eu cheguei a estudar música para tirar a carteira real da Ordem dos Músicos, solfejo, etc e tal, mas eu não era um exímio leitor, né? Não gostava dessa parte matemática da música. E assim, quando eu tinha alguma dificuldade, tinha uma convenção assim que eu não conseguia ler direito a partitura, eu ficava arrumando o fio assim, enquanto a galera passava a convenção, aí depois eu ia e tocava a convenção. Eu escutava primeiro. Mas assim, então eu gravei bastante como contrabaixista. Depois que o Jorge saiu da banda, aí eu passei para guitarra, que era um instrumento que eu achava fascinante também. E logo no inicinho mesmo da carreira eu cheguei a montar uma coisa tocando guitarra, mas aí depois a oportunidade que me surgiu foi de contrabaixo e fui para o baixo. Bacana. Bom, como eu citei já anteriormente, foram mais de 20 trabalhos aí lançados com o Terço, né? E eu vou falar de alguns, né? Que eu também comentei contigo, são muitos trabalhos para a gente falar um a um e tal.
mas tem alguns que foram marcantes, assim, digamos assim, tiveram um destaque, né, nessa trajetória. Criaturas da Noite. Né? Ele, vamos dizer assim, foi um álbum que consagrou, vamos dizer assim, né, esse trabalho que vocês vinham desenvolvendo. Tem a clássica, né, Rei Amigo, 1974 também, né, que é um hino do rock progressivo, né, no Brasil. E esse álbum ele tem também uma passagem interessante, que ele foi coreografado por um argentino, né, o Miguel Reiser, pro Royal Ballet do Canadá. Né, e foi aí representado, né, no próprio Canadá, nos Estados Unidos. Né. Fala um pouquinho do Criaturas da Noite pra gente. Eu acho que o que aconteceu? Esse disco, a gente começou a tocar essas músicas antes de entrar no estúdio, né? Então, tanto a criação, os arranjos, quanto isso tudo foi muito experimentado junto ao público, né? Então, assim, foi um disco que ele teve uma experiência anterior ao estúdio, né? Isso foi muito bacana, porque a gente pegou a receptividade do público com relação às músicas. Então, assim, a gente criou um disco que já estava experimentado, né? E então, assim, a gente partiu para um estúdio também que estava começando, que era o novo estúdio Vice-Versa. Nós fomos meio cobaias do estúdio, e o estúdio foi cobaia da gente também, né? Por quê? Eles estavam experimentando acústica e tal, como resolver os problemas e tal, e técnicos e tal, e a gente estava experimentando também um monte de coisas musicais, né, e efeitos, etc. e tal. Então, essa soma e esse tempo, né, que a gente teve, o tempo que a gente queria para gravar, não existia horário, não estava assim, né? Então, assim, a gente estava ajudando o estúdio estava ajudando a gente, então a gente tinha tempo que quisesse para gravar esse disco. Foi o primeiro disco gravado nesse estúdio. Então, acho que isso tudo contribuiu para ser um grande disco, né? E, assim, eu considero, lógico, que o trabalho mais importante do Terço é um disco que vende até hoje no mundo inteiro. E é um marco, né, assim, história na nossa carreira, do rock progressivo brasileiro e tal. Então, assim, eu gosto muito de tocar essas músicas, sei que eu não vou poder parar de tocá-las nunca. Tem artista que fica revoltado, não quer mais tocar determinada música. Eu não tenho esse problema. Eu acho que se você conseguiu fazer, né, um negócio que repercutiu dessa forma e as pessoas gostam, você tem que continuar fazendo. Não importa que você faça coisas novas também, né? Muito importante isso. O Casa Encantada também, ele tem uma particularidade, né? Ele foi, vamos dizer assim, concebido num sítio, né, no quilômetro 48 da BR-116. Né? Isso. Onde vocês ensaiavam nesse sítio, né? Eu queria que você falasse dessa experiência, né, de estar num sítio produzindo, né? Como é que foi esse processo? A gente procurou uma casa para ensaiar, né? Uma casa que fosse prazerosa, né? Que a gente pudesse ficar num lugar bacana. E encontramos nesse sítio, na BR-116, alugamos esse sítio lá. O Flávio, porque assim, nós morávamos em pequenas casas no Brooklyn, né? E o Flávio estava chegando de Belo Horizonte, tinha que alugar uma casa. E acabou que o Flávio foi morar no sítio, né? Então, o sítio era a casa do Flávio, entendeu? E daí, cada um tinha uma suíte nesse sítio, e a gente praticamente vivia lá também a semana inteira. E o bacana é que, assim, tinha todo o equipamento montado na sala, tudo, PA, tudo montado, guitarra, tudo plugado. Então, às vezes, antes de tomar o café da manhã, a gente estava tocando, né? Que legal. E aí o sítio tinha uma nascente, a piscina era de uma água corrente que entrava da nascente e saía pelo outro lado. Então, assim, a gente parava de tocar, ia fazer um macarrão, eu ia para a piscina, depois voltava a tocar. À noite ficávamos tocando viola na varanda, né? Por isso que a gente participou tanto do negócio do rock rural, né? E tinha influência já do Sai Guarabira. Então, o Criaturas da Noite, ele tinha essa coisa, né?
E os nossos shows sempre tiveram, né, a parte que a gente toca violão, para no meio do show, toca as músicas de viola, violão e tal, e depois voltam as músicas mais pesadas, né? Então, foi isso. E lá a gente titulou de Casa Encantada, por isso que esse segundo disco foi com esse nome, né? Casa Encantada. E tem a foto da casa lá. Sensacional. Aproveitando, né, a gente falou de criação, né, de como surgiu, né, o disco. Como que funciona para você compor? Você tem algum processo ou vem inspiração? Como é que é para você compor? Então, eu sou meio preguiçoso, componho por encomenda, se vamos dizer, né? Então, assim, tem que gravar o disco, faltam 15 dias, falta uma semana, eu saio compondo, é meio por aí. Trabalhei anos no mercado publicitário que eu tinha que compor 30 trilhas por mês, 20 trilhas por mês, enfim. Então eu sempre me acostumei a ser instigado a compor, né? Não esperar vir a inspiração, né? Então, isso com a prática funciona dessa forma mesmo, né? Assim, no começo, quando você começa a compor, você espera aquele dia, aquela lua, aí depois, com a prática, você busca a inspiração mesmo. Você sabe o que você tem que fazer, que resultado que você vai buscar, né? Então, meio por aí. Já que você citou, eu queria que você falasse um pouquinho desse lado publicitário, né, da sua experiência, né, fazendo músicas para a TV também, para programas, né? Então, o Terço começou a trabalhar nesse mercado publicitário desde o Rio de Janeiro, né? A gente trabalhava como compositores e instrumentistas e vocalistas gravando jingles na Zurana, que era uma empresa do Marcos e Paulo Sérgio Vale, do Nelsinho Mota e do André Midani, que era o presidente da Polygram. Então esses eram os sócios da empresa e a gente trabalhava para eles na Zurana gravando os jingles, criando, fazendo vocal e tal. E aí quando a gente foi convidado pelo Rogério Duprat para vir para São Paulo, a gente veio fazer isso em São Paulo. Então, e aí depois eu tive 2 estúdios, produtora, né, Heinz Produções Artísticas e tal. E aí fui contratado pela TV Gazeta, fiquei quase 15 anos fazendo toda a parte musical da TV Gazeta. Então, em paralelo, esse mercado publicitário sempre teve na minha vida musical. Vocês com o Terço também participaram do Hollywood Rock. Sim, também, sim. Né? Nessa época participou o Vima, né? Ainda estava com o Lulu Santos e o Lobão na bateria, né? Foi bem legal esse Hollywood Rock. Voltando à sua trajetória, né? Em 79, você fez o seu primeiro voo solo, certo? Esse trabalho, ele também contou com uma homenagem, né, ao Rogério Duprat, né? Teve uma música tributo ao Rogério Duprat. Isso. Eu queria que você falasse desse trabalho e dessa homenagem. Na verdade é o seguinte, primeiro assim, eu não gosto desse disco. É mesmo? Eu gosto do tributo ao Rogério Duprat, gosto de umas poucas músicas, né? Mas aqui eu sempre fui um experimentalista, né? Sempre gostei de experimentar, enfim. Interessante. Aí teve a minha infância e tal, e começo da adolescência, eu morei no Rio, numa rua chamada Barão de Macaúbas, que era a primeira rua plana abaixo da favela de Santa Marta, ali em Botafogo. Então o que acontecia? As escolas de samba da favela desciam para bater samba na minha rua, que era a primeira rua plana, né? Então, e aí jogava bola com os moleques da favela, enfim, sempre fui boleiro também. Mas então, eu tive um envolvimento com samba grande, porque eu ia para o meio da galera, e assim, eu não sei se quem está nos escutando, nos vendo aqui, quem já teve a experiência de ficar no meio de uma escola de samba, é emocionante, a batucada é emocionante, envolvente e tal. E também com esse negócio de gravar com alguns caras do samba, que eu tive a oportunidade de gravar, eu sempre tive essa coisa da percussão, de achar bacana, né? E comecei, o primeiro instrumento foi de percussão e tal. Aí eu falei, agora eu vou gravar um disco solo, pô, o que eu vou fazer, né?
O certo era fazer rock progressivo, né? Mas não, né? Eu falei, não, eu vou inovar, vou... Aí chamei os percussionistas, não coloquei bateria no estúdio. Minto, acho que 1 ou 2 músicas no máximo eu botei baterista, o resto tudo foi só percussão. E percussão de samba, com cuíca, cacete, misturei rock com samba, fiz uma miscelânea danada lá. E, enfim, esse foi o primeiro disco solo, que é esquisito pra caramba. Ai, que legal. E em 86, Mar. Então, o Mar também foi uma experiência... Também é uma experimentação. Também, porque eu estava fazendo... Eu era diretor musical da Mixon, que é uma produtora de eventos, e depois virou produtora de vídeo, de comerciais e tal. E eu era o diretor musical, então eu tinha o estúdio à minha disposição e tal. E ficava lá, quando não tinha um jingle, uma trilha, nada para fazer, eu ficava inventando, compondo, fazendo arranjo, misturando umas coisas. E aí eu era surfista e tal, tinha uma galera amiga da revista Fluir, e os caras da revista Fluir viraram para mim e falaram: Sérgio, então, pô, nós estamos querendo lançar um selo Fluir. E aí pensamos em você aí, cara, pô, fica aí gravando aí, pô, dá para fazer um negócio. Eu falei, sei lá, pode pegar essas músicas aqui experimentais que eu fiz, vamos fazer o disco. E assim foi feito, cara. E fizemos o disco pelo selo Fluir, com as minhas brincadeiras no estúdio, né, cara? Botamos tudo num balaio só e saiu esse disco aí, pô. Bacana. Em 2010, tem um outro trabalho que eu achei interessante. Você gravou um CD, Os Três Harlistas. Aliás, eu queria já 3 aproveitar... HD. 3 HD, né? E eu queria que você falasse não só desse trabalho, mas dessa paixão que você tem também por moto, por velocidade. Eu tô na minha 42ª moto, né? Não por ter muito dinheiro para comprar moto, é o contrário, né? Música, se eu tenho dinheiro, eu compro a moto. Acaba o dinheiro, eu vendo a moto. E foi assim 42 vezes, né? Pra você ver quantas vezes faltou dinheiro. Então, eu sou um apaixonado por moto, eu não ando de carro. Agora, para você me botar dentro de um carro é um sacrifício, né? Então, eu ando com a minha família no Rio de carro. Eu só ando de moto. Adoro moto e já tive tudo que é tipo de moto. A última que eu tive, BMW, eu tomei tanta multa porque ela era tão rápida, eu tive que desistir dela. Ela andava mais do que uma Lamborghini, bicho. Fazia em 3.1, de 0 a 100 em 3 segundos, então, é um negócio absurdo. Então, eu adoro moto. Enfim, e aí eu já tive 10 Harleys, né? Em função disso, acabei montando uma banda chamada 3HD, 3 Harlistas. O atual baterista do Terço, né? Fred Barley, e o Silvio Easy no baixo e vocal também. E ele hoje mora nos Estados Unidos, toca numa banda funk, mas o funk verdadeiro, bacana e tal. E aí a banda dissolveu. Também, né, essa paixão pela moto e tal, também te levou a montar uma banda de blues e rock, que vocês tocam aí nesses encontros, né? O 3HD, a função era essa também, né? Viajar de moto e tocar nos encontros, né? Então, a gente montou Tomahawk Blues Band, porque eu faço parte de uma escuderia que chama Tomahawk, e que não é um motoclube, né, mais light, né, não tem tantas regras, é mais um grupo de amigos que gosta de viajar de moto. E daí a gente montou a Tomahawk Blues Band e tal. E essa banda até que toca de vez em quando, aí surge uma oportunidade, a gente toca, né, só para tirar um som. Voltando um pouquinho para o texto. Em 2007, mais um marco, né? Vocês gravam ao vivo no Canecão, né? Um DVD, na CD, DVD, pela Som Livre. Queria que você falasse desse projeto também. Isso daí foi um momento importante, porque a gente o texto já tinha voltado e
e o Moreno, e nós já estávamos ensaiando e tal, e o Moreno passou mal e tal, enfim, veio uma história longa e veio a falecer. E a gente acabou desistindo, ficamos um ano ainda. E aí a viúva do Moreno insistiu para a gente voltar e teve uma festa na casa do Magrão. Abrimos o baú do Magrão lá para olhar as fotos e tal, né? E aí todo mundo chorou e tal, e resolvemos voltar com o Terço. Mesmo assim, buscamos um baterista e surgiu, por recomendação do Venturini, que já tinha gravado uma música com ele, o Sérgio Melo, né, que é o atual baterista da Globo, oficial da Globo. Participa de todos os especiais da Globo e tal, esses programas, né, de bandas e cantores novos da Globo. E aí ele veio tocar no Terço, a gente preparou, ensaiamos e tal, e ele era tão fã do Terço que ele foi pro primeiro ensaio e assim, a gente errava e ele não errava. Já conhecia tudo, conhecia tudo. Que bacana, né? Então, ele também toca um pouco de teclado e tal. E tem até a passagem engraçada no ensaio que ele virou pro Flávio e falou: Flávio, você tem certeza que é esse acorde? Para você ter uma noção como o cara estava esperto. E daí ele ficou no Terço, a gente gravou isso, fizemos muitos shows com ele e tal. E quando a gente partiu para o outro trabalho, que foi esse Blu-ray em 3D e tal, você já tinha uma equipe armada, 40 pessoas, 3 empresas grandes envolvidas, o Canal Brasil, né, a Visão Digital, a 3D Mix, que é uma empresa de 3D antiga de São Paulo e tal, foi a pioneira no 3D em São Paulo. Então, estava tudo marcado e o Sérgio Melo foi convidado para gravar um disco com Alan Parsons, né? E, bicho, não tinha jeito da gente desmarcar e, porra, era a opção dele também internacional, era uma opção bacana e tal. A gente falava, putz. Então, aí ele saiu do Terço e foi tocar com o Lulu Santos, tá até hoje tocando com o Lulu, né? E eu falo sempre pra ele, ó, você fez uma boa escolha, porque tá fazendo bem mais. Tá fazendo muito mais show do que com a gente, né? No The Voice abre portas. The Voice, ele toca no The Voice. Aí entrou o Fred Barley, né, pra gravar esse trabalho, que é sensacional. Ele tava numa turnê pela Europa, ele tinha tocado no Violeta de Outono, né? E aí, pô, eu recebi a recomendação dele, né? Ele estava chegando no Brasil e tal, capturei ele e tal. O Violeta de Outono se arrepende até hoje, né? Poxa, perdeu o batera. Muito legal. Bom, aproveitando, eu queria que você falasse, bom, primeiro, né, mais uma vez presente aquela veia inovadora, né? Porque esse trabalho que você acabou de comentar, né, do Blu-ray, DVD 3D, né? Isso foi também um marco aqui na música brasileira, né? Então, eu sempre fui empreendedor, né? Assim, em várias coisas. Não vou ficar contando aqui as histórias agora dos empreendimentos, mas... Então, assim, primeiro eu consegui do Terço gravar e fazer show com uma sinfônica, com arranjos do Rogério Duprat e regência do Júlio Medalha no Palace, no antigo Palace, né? Tem um detalhe, só para não perder isso aí. Nós entrevistamos um grande músico, Adriano Greenberg. Opa! Ele tocou nessa orquestra que acompanhou vocês. Legal. E a gente conversando aqui, pra você ver como foi marcante, né? Ele, só para citar, né? Ele é o músico que mais participações, mais gravações fez no Brasil, mais número de participações ele fez no Brasil, mais de 150. E ele lembra desse momento especial que ele teve no início da sua carreira. Foi muito legal. E daí, então, isso eu considero que foi um feito, uma banda brasileira que conseguiu fazer isso e tem esse registro em DVD e tal. E agora, na verdade, esse negócio do 3D, eu sou um apaixonado, eu sou meio cinéfilo, né? Adoro cinema e tal. Quando eu estou em São Paulo, inclusive, essas semanas que eu fico aqui, eu vou muito ao cinema, sozinho, né? Já vi filmes assim, tipo 11 horas da manhã, eu sozinho dentro do cinema. Então,
E adoro o 3D, né? Eu adoro essa coisa da inovação. Então. E aí estávamos na pré-produção no Rio e tal, na visão digital, e eis que surge do além um cara que estava fazendo uma filmagem 3D lá de um outro projeto, não sei o quê. Aí comecei a levar papo com ele era paulista e tal, e começamos eu falei, pô, mas estamos com esse projeto e tal, não sei o quê. Ah, pô, tal, por que não fazer em 3D, né? Aí o negócio foi tomando forma e tal, ele entrou no acordo, entrou no projeto, então ficou ele como 3D Mix, a visão digital, que era o estúdio que a gente estava gravando, que é fantástico no Rio de Janeiro, o estúdio do Carlão, que é na antiga mansão do Chico Anísio, né, ali em São Conrado. Lugar lindíssimo. Você sai do estúdio, olha para o céu, tem um monte de asa delta assim, passando. Aí atravessa a rua, tá na praia, né? Pô, lindo. Maravilhoso. Aí, então, e o Canal Brasil, né? E o Canal Brasil entrou também com uma grana, por quê? Para poder ficar com o especial e passar, que foi passado no especial. E aí foi feito também, por conta disso, um documentário do Paulinho Fontinelli, que é um documentarista fantástico, fez Locke, né, a história do Arnaldo Batista, fez Django, a história do Django, inclusive a família mandou exumar o corpo do Django por causa desse documentário dele, porque ficou bem claro que ele foi assassinado no documentário, né? E então, aí a 3D Mix encampou esse negócio de fazer, aí alugamos lá no Polo Cinematográfico, um estúdio de 6 metros de altura e tal, e foi filmado tudo em 3D, com várias câmeras e tal. E foi feito o projeto todo 3D. Só que no Papo Vai, Papo Vem, ele falou que tinha feito umas apresentações em cinemas, né, de 3D. Né? Eu falei, pô, então vamos fazer o show em 3D. Né? Porque acho que mais inovador, apesar de ser o único Blu-ray 3D, né, de uma banda da América Latina, mais inovador ainda é o show em 3D ao vivo, né, cara? Isso daí não foi feito no mundo inteiro. Fizeram a experiência de algumas músicas e tal, e mesmo com aquele óculos vagabundo vermelho e azul e tal. Não, o nosso é o óculos com a lente inglesa mesmo, igual dos cinemas 3D, né? E aí começamos a experiência e deu certo. Então a gente chegou a fazer vários shows, a gente levava um telão de 10 metros, a plateia inteira com óculos 3D, e a gente tocava com in-ear, né, com clique, então toda a imagem combinava com o que a gente tocava. Então tinham várias cenas, tipo jogar a palheta vir girando na tua cara. Acontecia um monte de coisas e tal. E ora também os efeitos e as outras imagens voltava para a nossa imagem, né? E daí, tecnicamente, não seria possível, seria muito difícil a gente fazer isso, né? E o que a gente optou? A gente usou as mesmas roupas da gravação e a mesma montagem de palco. Então, quando voltar, você está olhando para o telão, quando voltava para a nossa imagem tocando, a gente estava sincronizadíssimo. Então, o máximo que acontecia era, por exemplo, num telão eu estava olhando para cá, né? E ao vivo eu estava olhando para cá, entendeu? Era o máximo que acontecia, tá? Em posições diferentes, mas o público achava esquisito, mas pô, achava até interessante tudo isso. E foi uma experiência incrível. Nós chegamos a fazer 12 ou 13 shows, né, dessa forma. Só que é um show muito caro, né? Difícil de dar continuidade. A gente tentou patrocínio, não conseguimos. E aí o projeto agora deu uma brecada. Bom, também gostaria de falar sobre outro voo solo seu, que é o Alive. O Alive. Então, a Live foi uma reunião de gravações de vários shows ao vivo, né? Tem música, o Casa Encantada que eu toco, eu estou tocando no Palácio de Cristal de Petrópolis, pô, uma tarde assim maravilhosa. Então, assim, eu acho legal esse registro ao vivo, porque é uma seleção de várias gravações e tal. Em vários lugares diferentes. Em vários lugares diferentes, é isso aí. Bacana. Bom,
Tem um projeto também que me chamou muita atenção, onde você se reuniu nada mais, nada menos que com o Carlini, Luiz Carlini, grande Luiz Carlini, e outro ícone da música, do blues, né, o Nuno Menderes, né, os 3 guitarristas. Eu queria que você falasse aí como é que surgiu essa ideia e como é que foi esse encontro. Então, cara, bom, primeiro que a ideia surgiu no almoço que eu estava tendo com, até então, nosso empresário do terço, Roberto Oca, e agora é o Roberto Mohamed, nosso novo empresário. E os dois são pessoas fantásticas e tal, mas a gente estava conversando sobre alguma coisa de fazer com alguns guitarristas, reunir e tal. Papo vai, papo vem. Bom, aí surgiram os 3 nomes, a gente partiu para cima, comecei a ligar para eles e convidar e tal. O interessante desse projeto é porque somos 3 guitarristas completamente diferentes, né? Sim, assim, musicalmente, características bem diferentes, né? Então, assim, o Carlini faz um pop rock, né? Tocou com a Rita Lee, Guilherme Arantes. né? Então, Guilherme Arantes, que ainda toca até hoje, faz shows com o Guilherme Arantes. E eu com rock progressivo, e o Nuno Menderes é o bluseiro brasileiro, né? O cara que... E é o único cara que é respeitado até nos Estados Unidos, vai tocar no Texas, caramba... Gravou um disco com a banda do Steve Ray Vaughan, né, bicho? Então, assim, sensacional. E daí deu super certo, porque assim, o show tem músicas que a gente toca juntos e músicas que cada um faz a sua parte, entendeu? Então, como espetáculo, fica muito rico e muito agradável, né, para o público, porque cada momento ele se surpreende com uma nuance musical diferente, entendeu? Então fica muito colorido o show, né? E deu muito certo, a gente gravou, fizemos alguns shows, gravamos no Teatro Bradesco, ao vivo, já está mixado, ainda está fazendo capa, ainda está dependendo de umas coisas e principalmente autorizações, porque tem músicas internacionais que a gente tocou e cantou e os caras cobram uma grana para poder liberar, entendeu? Então tá nesse momento aí de acerto das liberações e tal, para poder o disco vir à tona e sair. Aí a gente pretende fazer uma turnê de lançamento desse disco, né? Em 2017 também, né, vocês se reuniram, né, você, o Beto Guedes, 14 Bits, fizeram alguns shows aí também, né, inclusive eu tive o privilégio e a honra de assisti-los. Eu queria que você falasse desse encontro novamente, desse... Então, isso é a ideia já do nosso empresário Roberto Mohamed, e daí fizemos alguns shows e foi gravado um DVD ao vivo aqui no Tom Brasil, né? E isso também está num trabalho aí de liberação, de mixagem, mas só que ele está querendo fazer mais um show para colher os melhores momentos de cada show e tal. Então esse ainda vai demorar um pouco mais, né, do que o disco dos 3 guitarristas. E também ele tem uma ideia de juntar, porque assim, a história do terço se confunde com a história do 14 Bis. Então ele tem essa ideia de juntar as 2 bandas de alguma forma, né? Então essa ideia assim, não está totalmente decidido o que se vai fazer, né? Mas tem essa ideia de fazer alguma coisa juntos, né? Bacana. Como o encontro também do Sá Guarabira com 14 Bis. Isso, encontro marcado, é muito bacana esse trabalho. Que também tem uma história que... Tem toda uma história. É isso aí. Queria aproveitar para te pedir para falar um pouco do livro que você lançou, que a gente estava conversando lá no início. Me fala um pouco desse livro. Então, foi assim, as pessoas vêm muito me pedir conselho por conta de eu praticar esporte, estar sempre feliz, né, alegre, ninguém me vê deprimido e tal. Aí a secretária da minha sogra, um belo dia e tal, me pedindo conselho, eu estou lá falando com ela, transforme os problemas em desafio, pá, não sei o quê. Aí a minha mulher falou, opa, isso aí é tema de um livro. Aí eu falei, vou escrever esse livro. E aí parti para cima mesmo, né? Aí escrevi o livro
falei de saúde, espiritualidade, uma série de coisas assim, de filosofia de vida mesmo que eu levo, né? E daí, lógico, me cerquei de um monte de informações na hora de falar de medicina, estudei uma série de coisas para não estar falando besteira, né? E não estar dando conselho errado para as pessoas, né? Psicólogos e tal, falei sobre medos e fobias e tal. Eu tenho assim, um pensamento a respeito disso, e que talvez esse negócio de ser motociclista, né, me levou a encarar também determinadas coisas da vida. Medos e fobias, as pessoas têm fobias. A fobia é um medo exacerbado, né, um medo absurdo, né? E todos os medos que a gente tem, eles são em função do medo da morte, né? Afinal de contas, você tem medo de andar de avião porque tem medo do avião cair e você morrer. Você tem medo de andar de moto porque a moto cair e você vai morrer. Tem medo de andar de elevador porque o elevador... Então, no final da linha, todos os medos nos levam ao medo da morte. E o que é o medo da morte? É o medo do desconhecido, né? Porque por mais religiosos que a gente seja e apoiados por todas, né, as crenças, a gente ainda tem aquela incerteza. Ninguém tem a certeza absoluta do que acontece depois da morte. Então, um jeito de você minimizar isso daí, né, é você procurar ser a pessoa que menos tem medo da morte. E quem tem menos medo da morte? O aventureiro, né? Então, aí eu aconselho qualquer um, até a velhinha, assim, porque assim, essa coisa normalmente o ser humano sempre se programa, né? Para viajar ele tem que saber onde ele vai ficar, onde ele vai comer, onde ele vai... Então, assim, aquela toda programado para não ter errada, né? Então, assim, eu recomendo o cara fazer o contrário disso tudo, né? Ele partir para a aventura mesmo. Ele chegar no fim de semana, ele abrir um livro assim e falar, eu vou para aqui, entendeu? E chegando lá, eu vou procurar onde eu vou ficar. E onde eu fiquei, eu vou procurar saber aonde eu vou comer, o que eu vou fazer. Então, assim, esse exercício da aventura, né, te diminui o medo do desconhecido, né? Porque o problema, o nosso grande problema para você chegar a ter uma fobia, né, um grande medo, é exatamente esse medo do desconhecido. Bom, mas isso é só um assunto do livro, né? Tem um monte de assuntos. Tá? Bom, mas aí parti para escrever o livro, e eu já estava na Arlequim, né, produzindo e tal, e o Valdemar, o dono da Arlequim, tem um grande amigo dele que é dono da Ibrasa, né? Aí ele falou, te apresento o cara, se apresenta o livro. Eu apresentei o livro, ele colocou 30 pessoas para ler o livro. Todas as editoras fazem isso, né? Antes de lançar um livro, eles submetem a várias pessoas. Aí todas as 30 aprovaram o livro. Aí eu fui contratado pela Ibrasa e lancei esse livro. Eu já estou no meu segundo livro, que é uma ficção, não tem nada a ver com... É uma outra praia, uma outra viagem, uma outra aventura. Chama Eu Biônico. Aí você já imagina que é uma viagem. Né? É uma viagem, que bacana. Aproveitando esse seu lado empreendedor, você também faz uma participação num programa de TV. Momento Música dentro do Momento Moto. E fala um pouquinho dessa participação sua. Momento Moto é um programa do Dino Benzatti, há anos na TV, veio desde TV a cabo, enfim. Veio desde a internet, passou para a TV a cabo, depois passou para a Bandeirantes, e agora está na Record News, né, há algum tempo. E daí ele me convidou para fazer o Momento Música, uma vez por mês, é capaz de esse próximo mês ele ter toda semana, né? E assim, eu entrevisto uma banda, eles tocam ao vivo e eu dou dicas de shows que tem a ver com motociclista e tal. O programa é basicamente isso daí. Né? Também, né, você, nessa diversidade, né, como a gente citou lá no início,
atua como radialista. Você tem o programa BR-102, todos os sábados, 16 horas, na Kiss FM. Na Kiss FM, muito bacana. Eu sempre ouvia, tive 2 motos grandes que tinham som, agora estou com uma grande também que tem som. É muito legal você estar pilotando, escutando um som. E eu só ficava plugado na Kiss, né? Os rocks clássicos e tal, programação. E muito bacana, eu ficava lá escutando, adorava e tal. E recebi o convite através do próprio Oca e do Walter Ritt, que apresenta o programa. E tive uma reunião lá com o diretor artístico, o Evaldo Vasconcelos, bacana, direção comercial, todo mundo. E acabamos resolvendo retomar, né? Porque esse programa tinha meio que parado, e retomamos o BR-102. E já estou lá 2 anos e meio, né? Apresentando bandas brasileiras, sempre entrevistando rock brasileiro, né? Dando força para as bandas, para comporem, para fazerem as músicas autorais e tudo mais. Que é muito importante e necessário, né? Com certeza. Você também faz workshops, né? Escolas, faculdades de música. Isso, já fiz no EMT, já fiz até para secretarias de cultura em algumas cidades. No Souza Lima, né, que virou faculdade, também já fiz lá. Mas assim, não é um negócio que eu já fiz também para empresas, assim, né? Porque com esse negócio do livro, eu misturei workshop a uma coisa assim, meio que motivacional, entendeu? Uma palestra motivacional, né? Porque o livro eu não considero que ele é uma autoajuda, né? Apesar de ficar na prateleira de autoajuda, porque não existe uma prateleira motivacional. Mas eu considero que ele é um livro motivacional, entendeu? Que motiva as pessoas a enxergarem a vida de uma forma diferente, né? Quer dizer, exatamente transformar o problema em desafio, né? Que é uma forma de você enxergar o problema de outro prisma, né? Que bacana. Bom, a gente está chegando ao final. Eu queria que você me dissesse se tem algo que você gostaria aí que eu tivesse perguntado ou dito, ou que a gente tivesse tratado aqui. Não, eu queria convidar, cara. É o seguinte, eu estou produzindo, eu acho que o maior festival de música de rock, de bandas que já aconteceu na América Latina, assim. Nós fizemos no último semestre, chama Motor Music, né? Então é só entrar www.motormusic.com.br e tem as inscrições, vamos falar do festival, acontece no Sambódromo, né? Tem as datas lá, tudo direitinho, a forma de... ano passado foram 178 bandas inscritas. E esse ano já está com 700, quase 800, 790 bandas inscritas, né? É um negócio fantástico, né? Se olhar para um lado. E vão ter várias semifinais. Um grande desafio, né? Várias semifinais. Eu estou com apoio e premiação, né? Da School of Rock, né? Que é a escola de música fantástica, que patrocinou meu programa também. Da Bateras Beat, que também é uma escola bacana, do EMT, né, Escola de Música e Tecnologia, e que também o Célio Ramos, né, o dono do EMT, dono da Total Guitar, né, que é uma revista que circula pelo Brasil inteiro, super fantástica, também vai cobrir, né, o evento todo, estamos fechados com eles. Aí tem premiação da Tajima, dando guitarras, da Meteoro, dando amplificador, né? Essas escolas dando bolsas de estudos na escola. E Nagano, baterias Nagano também. E a Meteoro também está ajudando, colocando o backline para a gente, né? Toda a estrutura de palco, de amplificadores de palco. A Nagano dando a bateria para essa estrutura. A revista Motociclismo também, né, acoplada, porque é dentro do espaço do Sambódromo, e é o espaço Motociclismo, né, que junta com toda aquela exposição de carros antigos e tal, que acontece toda terça-feira há anos, né, que chama Motor Show lá. Então, assim,
Aí a gente juntou tudo isso, né? Então é um evento, aí tem um caminhão, um palco, onde acontece os jurados, pô, tem Kiko Zambianchi, tem o Carline de jurado, o Supla, Supla fez um show recente lá pra gente também. Então, assim, tem uma galera envolvida, assim, profissional e tal, e tem a iMusics, né? A iMusics é uma plataforma bacana, que vale a pena também os músicos entrarem. Essa plataforma tem mais de 40 mil usuários, né? Então, é como se fosse uma show business, tá? Que é a revista que você busca os artistas para fazer show e tal, não sei o quê. Então, nessa plataforma, a banda entra lá, se cadastra, faz todo um cadastro, e disponibiliza o valor do show, como que é o teu show, você coloca tudo. E a vantagem é que o contratante, ele pode comprar teu show no cartão de crédito, cara. Que legal. Entendeu? Não é legal? Porque, assim, às vezes tem uma casa que, pô, o cara só pode pagar R$1.000, mas ele quer levar um artista mais bacana pelo menos uma vez por mês, né? E aí ele não pode bancar esse artista de cara. Ele compra no cartão, divide e leva um artista bacana uma vez por mês. É legal para o artista, é legal para ele. É legal e a plataforma, ela paga antes, paga antecipado, entendeu? Ela paga o artista e recebe no cartão depois, entendeu? Então, existe uma garantia, porque também existe um contrato que flui, né? Então, assim, é uma garantia para ambas as partes, que o artista realmente vai fazer o show e o artista que vai receber de qualquer jeito, entendeu? Queria, nesse momento, fazer uma homenagem, uma pequena homenagem, né? Pela entrega, pela paixão, pelo amor que você dedica à música, né? Por todo esse envolvimento, esse empreendedorismo, essa visão diferenciada, pela relevância do seu trabalho, da sua obra na música. Nós gostaríamos de alguma maneira, homenageá-lo, prestar uma reverência aí a todo esse trabalho que nós acreditamos que seja essencial para a vida, para o ser humano, para todos nós. Queria te deixar uma lembrança aqui. Nossa, lindo. Obrigado mesmo. O programa Vivendo de Música tem a honra de homenagear Sérgio Heinz pela paixão, pela dedicação e contribuição ao mundo da música. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Obrigado, Marcinho. Obrigado, galera. Me sinto honrado aqui estar recebendo esse prêmio. E, assim, espero continuar por muito tempo aí contribuindo, né, com a música e dando o meu coração por isso para vocês, que a gente não vive se vocês não estiverem junto com a gente, né? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, gente. Obrigado. É isso aí. Mais um programa especial aqui direto do Anjos Estúdio. Eu queria agradecer a todos, agradecer o pessoal que está aí hoje no Face também conosco, a você que nos prestigia, que está sempre junto com a gente. Eu queria aqui desejar o melhor para vocês, dizer que a gente está muito feliz aqui de estar recebendo o Sérgio, né? Isso para nós é uma honra, um privilégio. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, galera. Fica com Deus. Valeu.